Bom dia novamente. Como eu não sei qual foi os assuntos da AV1 e AV2, a gente inicia aqui revisando pelo sistema muscular primeiro. Aí a gente vai seguindo os outros assuntos, passando para relembrar, tá bom? Então vamos ver o sistema muscular. Nós vimos que os músculos, eles vão ser estruturas individualizadas, né, que vão cruzar uma ou mais articulações. Então, vai estar ali cruzando as articulações, esses músculos. E, através da contração, esses músculos vão produzir o movimento. As principais funções do sistema muscular, dos músculos, vai ser produzir os movimentos corporais, estabilizar as posições corporais, porque tem os músculos estabilizadores também, regulação do volume de órgãos, movimento de substâncias dentro do corpo e produção de calor. Então, essas são as principais funções dos músculos. A classificação desses músculos pode ser em 3 tipos: o estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético, ele vai estar associado ao sistema esquelético, aos ossos. Então, vai ter uma contração forte, vai ser forte a contração desse músculo, e é voluntária, de forma consciente. Nós movimentamos quando pensamos. Para a gente movimentar, levar a mão em direção ao copo, a gente pensou para fazer isso. Foi uma coisa voluntária. Então, o músculo elétrico, ele é voluntário e tem contração forte. O músculo estriado cardíaco, a gente já se vê aí pelo nome, que ele pertence ao coração, ele é exclusivo do coração. Ele vai ter uma contração involuntária, ele contrai involuntariamente, a gente não pensa para contrair o músculo cardíaco. Tem contração rápida e vigorosa, forte. O coração da gente bate de forma rápida e forte, certo? E o músculo liso, ele está ali presente no sistema digestório. Desculpa. Desculpa aí. O músculo liso, ele está relacionado ao sistema digestório, respiratório e também em outras estruturas ocas, como a bexiga urinária. E ele vai ter uma contração involuntária, fraca e lenta. Então, o músculo estriado esquelético, que está associado ao sistema esquelético, associado aos ossos, vai ter uma contração forte e voluntária, é consciente. O músculo estriado cardíaco, é exclusivo do coração, vai ter uma contração involuntária, rápida e vigorosa. E o músculo liso, que está ali presente no sistema digestório, respiratório e em estruturas ocas, como a bexiga, e vai ter uma contração involuntária, fraca e lenta. A organização do tecido muscular estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele vai ter, digamos, 3 membranas: o epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio é a mais externa, que vai envolver todo o músculo. Aí aqui na imagem, o epimísio envolve todo o músculo. O perimísio, ele vai estar envolvendo o feixe de fibras. Aqui, ó, na imagem, esse aqui redondinho é o feixe de fibras. Envolvendo esse feixe vai ser o perimísio. E dentro desse feixe tem as fibras. Cada fibra vai ser envolvida pelo endomísio. Então, pensa lá. O músculo tá lá, ó, gordinho. Aí dentro ele é formado por vários feixes musculares. Cada feixe desse vai ter muitas fibras dentro. Então, tem a fibra, aí junto um monte de fibra é envolvida por um caninho. Imagina aí como se fosse um canudo. Aí um canudinho que tem um monte de fibra dentro, e esses canudos vão ser envolvidos por outra camada. Então, o epimísio envolve todas
todos os canudos, que são os feixes musculares. Dentro desses feixes vai ter outros pontinhos, outros canudinhos mais finos, que são as fibras musculares. E envolvendo as fibras vai ser o endomísio. Então, externamente é o epimísio, que envolve todo o músculo. Envolvendo o feixe muscular é o perimísio, o feixe de fibras. E cada fibrazinha vai ser envolvido pelo endomísio. Endo, dentro. Então, o que tiver mais dentro, mais interno, que são as fibras, vão ser envolvidas pelo endomísio. Aí, os músculos esqueléticos, eles têm alguns componentes que podemos ver. O ventre muscular. O ventre muscular vai ser a porção contrátil do músculo. É a parte do meio, digamos assim, ó, aqui. Por exemplo, o bíceps, nós temos o ventre muscular aqui no meio, a parte mais gordinha. Tem o tendão. Esse tendão ele é formado por tecido conjuntivo e a função dele vai ser fixar o ventre nos ossos. Tem o ventre muscular, né, o músculo. Os tendões estão nas extremidades para fixar esse músculo nos ossos. As bainhas tendinhas, elas vão formar pontes, vão formar túneis entre os ossos, por onde vai deslizar os tendões. Vai permitir um deslizamento mais fácil desse tendão. Olha aqui, ó, essas coisinhas azulzinhas aqui, tipo uns canudinhos, os tendões vão passar por dentro. Então, essas bainhas tendinhas vão estar formando túneis para que assim os tendões possam passar com maior facilidade. E a aponeurose vai ser uma membrana que vai estar envolvendo vários grupos musculares. Por exemplo, aqui no abdômen, está envolvendo os músculos abdominais. Certo? Quanto à origem e inserção do músculo, a origem nós podemos ver na extremidade proximal do músculo. Lembra que proximal é o que está mais perto do tronco. Então, a extremidade proximal do músculo vai estar a origem. Essa origem vai estar presa à peça óssea que não se desloca, fica fixa na contração. Então, por exemplo, vai fazer aqui a flexão de cotovelo, o músculo bíceps vai estar aqui, sua origem lá no ombro, a origem lá em cima, porque o ombro fica fixo. Na flexão de cotovelo, ele não movimenta. E a inserção vai estar lá embaixo, no rádio, no osso rádio do antebraço, aqui embaixo. Ó. Porque a inserção está na peça óssea que se desloca, vai se movimentar durante a contração. Então, a origem está presa, fixa, e a inserção é móvel, certo? Aqui, só por nível de conhecimento, né, algumas classificações quanto à forma do músculo, que podem ser longos, largos, unipenado, bipenado. Quanto à origem, nós temos o bíceps, tríceps e quadríceps. O bíceps tem duas cabeças, duas origens. O tríceps tem 3 cabeças ou origens. E o quadríceps, 4 cabeças ou origens. Por tipo de inserção, tem o bicaudado, que são 2 inserções, e policaudado, 3 ou mais inserções. E tipo de ventre vai ter 2 ou mais ventres. Por exemplo, o digástrico tem 2 ventres e o poligástrico vários ventres, como o reto abdominal. É só por nível de conhecimento. Agora aqui, quanto à função muscular, nós temos os agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. O agonista vai ser o principal músculo do movimento. Vai ser o músculo principal que vai ativar o movimento. O antagonista vai se opor à ação do agonista. Então, o que o agonista estiver fazendo, o antagonista vai fazer o oposto.
O sinergista, ele vai contrair ao mesmo tempo do agonista. Ele ajuda o agonista, mas lembra que ele não é o principal. O principal é o agonista. E os fixadores ou estabilizadores vão estabilizar a origem do agonista para que possa fazer o movimento. Por exemplo, na flexão de cotovelo, o músculo agonista vai ser o bíceps braquial na flexão de cotovelo, tá? É nesse exemplo. Na flexão de cotovelo, o bíceps braquial vai ser o agonista, o tríceps vai ser o antagonista, porque o bíceps ele vai ajudar nessa flexão e o tríceps ele faz extensão de cotovelo. É o movimento contrário. Se ele faz o movimento contrário ao que a gente está querendo fazer, vai ser o antagonista. Aí, qual será o sinergista, o que vai ajudar no movimento? Nesse caso, vai ser o braquial. O músculo braquial vai estar ajudando o bíceps braquial a fazer essa flexão. E os fixadores ou estabilizadores vai ser, por exemplo, os músculos do manguito rotador, que vão estar estabilizando a cabeça aqui do húmero, vai estar estabilizando o ombro para que possa fazer a flexão de cotovelo, certo? E nós temos um sistema de alavancas musculares. São necessárias essas alavancas, que no caso são os ossos, para realizar o movimento. Então, para fazer o movimento do nosso corpo, é necessário utilizar essas alavancas, certo? E nós temos 3 letras classificadas. O fulcro, que é o F de fulcro, vai ser o ponto fixo. O E, que é o esforço, é o que vai causar o movimento. E C, que vai ser a carga, é a resistência, que vai se opor ao movimento, certo? Então, o fulcro vai ser a parte fixa, o ponto fixo. O esforço é o que vai causar o movimento e a carga vai ser a resistência, que vai se opor ao movimento. Aí nós temos 3 classes dessas alavancas. A primeira classe é a interfixa. A interfixa, vê aí, inter no meio, fixa, ponto fixo. Então, o ponto fixo vai estar entre alguma coisa. Então, na primeira classe, que é a interfixa, o fulcro, que é o ponto fixo, vai estar no meio, entre o esforço e a carga, certo? A segunda classe, que é a interresistente, inter, entre, resistente, a resistência, a carga vai estar no meio, a carga vai estar entre o fulcro e o esforço, certo? A carga está no meio na segunda classe. E a terceira classe, que é a interpotente, a potência, o esforço vai estar entre o fulcro e a carga. Então, na primeira classe, que é a interfixa, o fulcro vai estar entre o esforço e a carga. Na segunda classe, que é a interresistente, a carga está entre o fulcro e o esforço. E a terceira classe, interpotente, o esforço está no meio entre fulcro e carga. E nós temos uma classificação de vantagem ou desvantagem mecânica dessas 3 classes. Para nós vermos se uma determinada alavanca vai ter uma vantagem ou desvantagem mecânica, nós vamos analisar a carga. Aqui, quanto mais perto a carga está do fulcro, melhor vantagem mecânica. Aqui, na primeira classe, que o fulcro está no meio, a carga está perto do fulcro.
Então, ela tem uma vantagem mecânica, porque a carga está perto do fulcro. Na segunda classe, a carga está no meio. Então, a carga está separando o fulcro do esforço. Ela é a que tem a maior vantagem mecânica. A segunda classe tem a maior vantagem mecânica porque ela está entre o fulcro e o esforço. E quanto mais perto a carga está do fulcro em relação ao esforço, melhor a vantagem mecânica. Para se ter uma vantagem mecânica, é importante que o esforço esteja longe do fulcro. Quanto mais longe, maior vantagem mecânica. Quanto mais perto a carga está do fulcro, melhor vantagem mecânica. Mas, nessa terceira classe, o esforço está no meio. Então, está separando a carga do fulcro. Então, essa terceira classe, ela tem uma desvantagem mecânica, certo? Lembra aí, para ter uma vantagem mecânica, a carga tem que estar o mais perto possível do fulcro. Quanto mais perto a carga está do fulcro e o esforço mais longe, melhor vantagem mecânica. Dessas três, a que tem a melhor vantagem mecânica é a segunda classe, mas ela não é muito presente em nosso corpo, mas é a que mais tem vantagem mecânica, certo? Pronto, sistema muscular, nós já vimos.